Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos ao Pode Vir. Hoje é o primeiro programa em que eu sigo carreira solo e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, topando este desafio. A partir desse momento, o Pode Vir vai mudar um pouco. O Pode Vir começa a sofrer algumas mudanças aí e você, de repente, pode aí vir e me perguntar: mas que mudanças vão acontecer? Não vos fiquem apreensivos, pequenos gafanhotos, nem eu mesmo sei que mudança que é essa. Acontece que eu estou aqui de corpo, alma e coração, me dedicando para entregar o melhor para vocês. E o desafio que vier, eu vou matar no peito. Então, para começar o programa de hoje, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte: o foco normalmente são os nossos convidados, mas dessa vez, o foco deste programa será o assunto que nós iremos abordar. Um assunto que está muito em alta, mas o volume ainda está muito baixo. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta um pouco provocativa para você. A vocês eu vos pergunto: o que você sabe sobre o autismo? Autistas são gênios. Autistas não têm sentimentos. Autistas são agressivos, ora veja. Pois estes são um dos principais tabus que nós iremos quebrar hoje. Afinal, aprender o certo para conscientizar outras pessoas é a nossa obrigação nesse assunto. Por isso, hoje nós iremos ensinar a vocês autismo sem tabu, para você e eu não sermos grandes jacus. Afinal, a informação é o melhor remédio para a ignorância. E para me ajudar nesse grande desafio de hoje, eu gostaria de convidar duas pessoas muito especiais que já estão aqui comigo no Pode Vir. Elas são da diretoria da Ampara, provocaram esse desafio aqui comigo e eu topei na hora porque vi uma causa muito importante para ser abordada aqui. Do nosso jeitinho, nós iremos falar sobre autismo hoje. Então, eu gostaria de chamar aqui a Cris e a presidente da Ampara, Raila. Pode vir! Muito boa noite, ou bom dia, boa tarde para vocês. Para nós é um prazer estar aqui falando um pouco sobre o autismo, né? E trazendo um pouco de conhecimento para toda a nossa cidade, porque como você falou, agora que estamos conhecendo mais, né? E foi só para a Raila falar um pouco. Meninas, peraí, deixa eu quebrar o gelo com essas meninas. Meninas, eu sei que o assunto aqui é sério, mas o Pode Vir, eu falei pra vocês, vocês sabem onde vocês estão entrando. Calma aí, ó, já tá dando. Ficou. Faz parte, inclusive estava no meu roteiro pra quebrar o gelo. O negócio é o seguinte: quando tem que quebrar o gelo, microfones falham, fones começam a tá tudo normal. Bom, mas quando vocês falaram pra mim, Raila, quando... Acho que é aqui, ó. Ah, segura. Eu posso segurar. Não tem problema nenhum. Aí, Parou? parou. Vamos, já deu, querido, já sua entrada já foi, já passou. Bom, quando Raila me procurou pra gente abordar esse tema, eu falei pra ela, você sabe onde você está entrando, você está falando como pode ir. Mas assim, é muito válido esse tema, vamos tentar abordá-lo ele da maneira mais leve e descontraída possível, porque eu ainda não vi pessoas falando sobre esse tema de uma forma mais leve, e às vezes isso causa até um distanciamento nas pessoas, porque parece que é um bicho de sete cabeças falar sobre o autismo, né? Exatamente, Gabi. Eu fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quem está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, universo, estamos aqui. E realmente o autismo é um assunto muito importante ser falado e acaba que vira um bicho de sete cabeças, né? E o que a gente quer não é romantizar, não é bonito ter um filho autista, ai que lindo, meu sonho, não é isso. É dizer que não vamos morrer depois de um diagnóstico, né? É possível viver.
E esses tabus, eles são reais mesmo, né? Porque eu mesma, quando você estava listando para mim, quando a gente estava fazendo aqui a montagem desse programa, pensando como a gente poderia trazer esse assunto para vocês, ela começou a me listar. Eu falei, então acho que isso pode ser legal, a gente por esse caminho. E aí ela começou a me listar os tabus. Aí eu peguei e olhei assim, eu falei, não é verdade isso aqui? Eu achei que era, pois eu achei que não. Então já começou a desmistificar pra mim ali mesmo. Então são reais quando Sim. coisas são implementadas na cabeça das pessoas. Sim. Elas viram verdades reais mesmo, né? Vira uma verdade, literalmente parece que absoluta, né? E as pessoas usam isso como justificativa. Que bom que seu filho é autista, né? Por causa disso, 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 disso. Ou aquela frase muito clichê. Qual que é o nível de autismo do seu filho? É nível 1. Tudo bem. Tudo tranquilo. Fica tranquilo. Só que não, né? É muito mais estressante. Eu acho que, na verdade, é do nível 1 até o nível 3 de suporte. Sobrecarrega do mesmo tanto, porque, como o doutor Thiago fala, nível 1 supera que tem poucas terapias, mas o nível de estresse, acho que eu falo para as meninas, E, Gabi, nível leve de suporte para quem? Para você, mãe, que leva a criança, eu mesmo, 23 vezes na semana numa clínica? Não tem nada de leve. Inclusive, eu acho que a gente poderia começar contextualizando as pessoas o que é o autismo, né? Eu li um pouquinho como trazer isso de uma forma objetiva para as pessoas entenderem. Fiquei até um pouco confusa, fiquei preocupada, inclusive comigo. Mas eu fui lá e queria que vocês contextualizassem as pessoas o que é autismo. Certo. O autismo é um transtorno. A princípio, não é uma doença, é importante saber. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança, ela cresce, ela vai produzir, ela vai fazer tudo que tem para fazer, mas ela pensa diferente, ela age diferente, porque o cérebro dela, ele é diferente. mais devagar, né? Alguns mais devagar, outros mais rápidos, alguns com mais facilidade uma coisa X ou outra, mas é um transtorno, um espectro, né? Por que um espectro? É igual a luz mesmo, bateu, refletiu de várias maneiras, porque cada criança apresenta uma característica literalmente diferente. Certo. Então, pode-se dizer que ele é um distúrbio neurológico. Pode-se dizer. Um transtorno neurológico, exatamente. Certo. E a partir daqui, acho que é importante a gente falar sobre a questão do diagnóstico, né? De ser algo que se descobre rápido. E a partir daí ter um acompanhamento certo. Sim. Né? Então, quanto mais cedo descobre, é melhor. Melhor para a criança, melhor para os pais, porque que nem eu mesma, eu descobri do Heitor mesmo, de fechei, tá com 4 meses, né? Que eu fechei do Heitor. Só que a gente já vinha de um acompanhamento desde os 2, 3 anos. Que tipo de situações acontecem que faz Você fala despertar ali, que pode ter alguma coisa? O Heitor mesmo, ele começou a falar de 1 ano a 3 meses. Crianças, geralmente, antes de 1 ano, você já começa a criança a falar. O Heitor começou a falar tarde, andar de bicicleta, engatinhar tudo mais tarde. Então, assim, aí conforme foi passando o tempo, aí é importante também, cada profissional que você procurar, ele está junto com você para ter aquele diagnóstico. Porque se ele não tiver encaminhado ali com você, piora mais a situação. Ele tá matando seu filho, é literalmente isso. Tempo é vida, tempo é cérebro e você vai ficar enrolando lá pra quê? Né? E esse tabu que as pessoas colocam que o autista ele é gênio? Eu fiz a brincadeira no começo, mas é algo real, né? Sim. As pessoas têm essa concepção. Por que disso? Nem todos, como a Raga falou assim, nem todos são gênios. Tem uns que vão ser mais inteligentes numa coisa, eles vão saber todo o alfabeto, mas na hora de escrever ali, eles não vão conseguir. O meu mesmo, ele é nível de suporte 1, ele sabe contar de 1 até 10. Tem dias que ele não sabe contar nem até o 3. Ele chega na escola, ele fala, hoje eu não quero fazer. Eles variam o humor deles. Então, assim, não cada um tem uma característica. Te entendo, Heitor.
Cada um tem uma característica diferente. Tem uns que consegue ter a sua rotina todos os dias certinha. Tem uns que já não conseguem acompanhar a rotina. Tem uns que são higiene e outros que não. Fala muito sobre dormir à noite. Muitos dormem muito bem à noite, outros já não dormem. Passa a noite, tem que tomar medicação, pai, mãe. Essa questão da genialidade tem a ver com o hiperfoco? Ou... Total. E com relação ao tabu, essa parte de genialidade ser um tabu, eles usam como, a maioria, né? Usam como uma justificativa. Ai, que bom, então ele vai ser gênio. Não é porque é autista que vai ser gênio. Muito pelo contrário. A porcentagem de genialidade é muito baixa, né? Não significa que é autista que é gênio. E o pai, ele gruda nessa justificativa. Ai, que bom que ele é autista, que daí ele vai ser gênio, vai virar um Albert Einstein e vai ficar milionário, né? Einstein era autista? Dizem que sim, não tem laudo. Porque não tinha Naquela época, né? Mas todas as características possíveis ele tem de uma pessoa autista. Uhum. E vamos lá, eu descobri, né? Eu fechei o diagnóstico que o meu filho ele é autista. Quais são os passos que são importantes a partir daí? Ri. A Gabi já vai sair correndo aqui. Ai, meu Deus, Olha só, até o microfone interferindo. corre pra igreja pra pedir força, porque o negócio não é fácil, meu Deus do céu. Como a gente brincou hoje no grupo. Aí eu fiquei sabendo que eu pode vir quinta-feira. Fiz a propaganda lá que a gente tava no Aras. Falei assim, eu sou a garota propaganda. A Raila me responde bem assim, então se prepara que você vai pro Pode Vir segunda-feira. Aí eu falei, oi? Aí ela falou assim, sim, segunda-feira. Então aí você fala bem, ela fala assim, bem tranquilamente. Né? Você vai falar sobre isso, Aí ela manda. Aí hoje a gente conversando, estão preparados? Aí a gente falou bem. Aí eu falei, qual que é o seu nível de suporte? Aí o Duda, que era pra vir hoje, falou bem, esse nível de suporte que nem eu, mas me suporta. Mas voltando à pergunta, primeiro que assim, não tem que se esperar diagnóstico para você começar a intervenção. Atraso precisa ser investigado. Não tem que esperar o laudo do neuropediatra que você talvez pelo SUS demore anos para conseguir, ou até mesmo em particular, você demora no mínimo 6 meses para uma consulta. Então, comece as intervenções, busque estudar, vá atrás dos profissionais que atualmente estão escassos, né? Mas procure ajuda. Você vai se assustar com o laudo, porque lá eles trabalham com horas de terapia, né? No mínimo 10 horas semanais, no máximo 40 horas semanais. Você vai falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, por isso que vai pra igreja, dá uma estudada e rezada boa, porque a gente precisa de força. Pede bastante paciência. Muito discernimento, Senhor, porque senão a gente sai correndo. Quer sair batendo todo mundo. Mas é isso, fazer a intervenção correta é vida. E a gente estava falando a respeito dos pontos que chamam a atenção para uma possibilidade de ter um filho autista. Você falou sobre o atraso na fala, a gente brincou sobre a questão da genialidade. Quais são outros pontos importantes? Ou é legal não rotular isso, porque cada um pode ter um desenvolvimento diferente? Ou tem sim pontos que são o que mais acontece, recorrentes para a pessoa ficar esperta, enfim. E aí, Crislaine? Depois você passa no RH. É muito importante a gente sempre ficar atento. As nossas crianças, por mais que às vezes falem bem assim, você tá ficando louca, porque agora, como está muito em alta sobre o autismo, parece que todo mundo já fica com aquele medo. E assim, não precisa a gente ter medo. Como meu marido fala assim, para mim não mudou nada, é uma criança normal. Apenas que você tem que ter um acompanhamento, precisa de mais terapias. Eles não gostam que quebra a rotina. A organização deles é 100%. Muito organizada. Socialização é zero. Zero. Não gosto. Se eles estão nervosos, o barulho também irrita muito. Então, assim, a questão da criança, assim, barulho, seletividade alimentar da criança também, não falar. Você vai acompanhando. Claro que toda criança é diferente, né? Cada criança tem suas fases. Às vezes um vai demorar mais para falar e vai ser normal, vamos dizer assim, né?
Mas tem que ter um acompanhamento ali. Se você vê que tem alguma coisa, é melhor você fazer um acompanhamento do que você ficar com aquela dúvida. Quem é Porque mais tarde. o profissional que faz esse diagnóstico, a neuro... Muito importante. Qualquer médico inteligente. Qualquer. Qualquer médico. Não tem necessidade de ser um neuropediatra. Não tem necessidade de ser um psiquiatra. O médico do postinho de saúde tem uma habilidade nesse assunto, consegue intervir, tem uma relação com aquela criança, ele pode fechar diagnóstico. Por isso que a gente está trazendo o Dr. Tiago Castro, para poder soltar isso para a sociedade. Isso é um tabu. A mãe achar que só o neuro vai fechar diagnóstico. E muitas vezes atrasa o Retarda diagnóstico, demais. né? Por causa disso. É porque às vezes fica esperando, aí vai para um médico, vai para outro. E o gasto, porque assim, são assim, só para passar pelo neuropediatra é de 500 a 600 reais. Uma consulta particular. E isso que ainda demora de 5 a 6 meses. Depende muito do profissional. Então, assim, aí você junta neuropediatra, psicólogo, mais terapia de fone. Você vai juntando isso, você coloca no ponto da caneta, é gasto, Mais um gasto. pastor, né? Pra ajudar. Para ser exorcizada, né? Porque você fala assim, meu senhor, não vou aguentar mais. Aí amanhã você fala, não, eu tenho que ser. Todo dia a gente não tá aguentando mais. Todo dia. Ô, menina, só quem vive mesmo pra saber, né? E nós não estamos preparados, né? Pra Ter essa experiência, né? das pessoas, das crianças autistas. Eu falo isso na própria questão da educação, né? E aqui não é nenhuma crítica ao município nem nada, mas assim, vamos falar a nível Brasil. As escolas não estão preparadas ainda, né, para a alfabetização. Inclusive, esse é um dos tabus nos quais muitas pessoas acham que o autista ele não pode ser alfabetizado, né? Como eles dizem, não estudei para lidar com isso. Na verdade, é triste, porque a educação, aí a sociedade, você vê que a sociedade não está preparada para receber um autista numa pizzaria. Não aceito. Não Muitas pessoas aceita. não aceitam. É ver pai falando que não, a mãe tá doida e tá gritante os sinais do autismo ali, ninguém faz Se a criança, nada. muitas das nossas crianças, às vezes, se ela chegar num lugar, começar a esperar muito tempo, elas já ficam irritadas, ficam nervosas, deitam no chão. E aí as pessoas já começam a te olhar com aqueles olhos, falam assim, nossa, a mãe não tá vendo. É porque, Olha, ele sem educação. convenhamos, né, Gabi? Se meu filho de 4 aninhos vier aqui cair no chão e passar a mão no chão, todo mundo vai achar, ai, que bonitinho, ele é criança. No sentido de olhares, né, tortuosos. Agora, se o filho da Cris, que tem 6. 6 anos, já pegar e fazer isso, É uma criança mal educada. é uma criança mal educada, uma criança boba. Ah, essa criança é meio boba, né? Então, A mãe não tá vendo que ele tá fazendo isso. então a gente vive isso, é uma pressão. A gente vive os dois extremos, né? Dos pais que têm a dificuldade da aceitação e também dos pais que... das pessoas aleatórias que diagnosticam as crianças alheias, né? Vamos dizer assim. Tem muito neuropediatra andando por aí. Ela está atrasada, pode ser autista. Mas, na verdade, até a gente às vezes passa alguém. Nossa, será que ela quer vai ser autista? A gente fica olhando, aí olha uma pra outra. Aí tem a Patrícia, que é a vice, que ela é professora. A gente fala, amiga, será que ele não é autista? A gente começa a virar neuropediatra, assim, de tanto estudar. E eu até quero voltar aqui nesse ponto de novo. Quais são os principais erros cometidos dentro das redes de educação na alfabetização de uma criança autista? Quais são os principais erros? Achar que tudo tem que chamar a mãe, a criança, liga pra mãe dela que ela entrou em crise. Não, ela entrou em... Vamos conversar? Precisamos conversar? Eu não aguento mais falar conversar. Então, é importante isso, entender que a alfabetização, você tem que buscar qualificação para aquele momento, né? Ah, mas eu não estudei na faculdade isso. Tá, mas você estudou em 1980, nós estamos em 2023. Mas existe uma abordagem diferente. Claro, existe uma ciência voltada para essa criança. É a ciência ABA, né? Que trabalha relacionamentos e comportamentos.
É exatamente isso. É porque eles não gostam de. Eles têm aquela rotina, mas supor, se você combinou de fazer isso aqui hoje, amanhã ele vai chegar, se ele não tiver naquele humor dele, ou ele não quiser, você tem que trocar tudo que planejamento que você fez e fazer algo diferente. Talvez por isso tenha mais essa questão desse outro tabu aqui, que é a agressividade, né? Ai, todo autista é agressivo. Agressivo. Grande parte é agressivo. A grande maioria, eu posso dizer que não são agressivos, e essa agressividade de uma porcentagem de autista advém da falta de comunicação, de não conseguir se expressar. Uhum. Então, qual que é a forma de se expressar querendo aquela copo de água ali? Gritar ou chamar atenção para Imagina, aquilo. tá com muita sede, tá um calor do caramba, e ele É. quer tentar expressar que ele quer muito tomar aquela água e não tem a fala, né? Porque geralmente que nem mais assim, essa estratégia de gritar, nível de suporte 3, né? Não verbal. Mas na verdade, até nível 1 de suporte, às vezes eles querem sair, se não tem aquela, como vamos falar assim, às vezes ele fala, eu quero beber água, eu quero ir no banheiro. Eles não gostam de ficar dentro de sala de aula. Pelo menos o meu mesmo, ele não. Ele fica um pouco, aí ele fala, professora, eu quero sair. E aí, se você não deixa ele sair, ou ele não deixa ele fazer tal coisa, eles não aceitam ser contrariados. E aí eles já começam a ficar nervosos. Aí se você, vamos fazer isso aqui, não quero, não faz. Eu acho que tem a ver também muito com a questão do sentimento genuíno, né? Então, aquilo que eles sentem é muito genuíno, então ele vai expressar da Forte. Sem exatamente filtro, zero daquela forma. filtro. Você tá bonita? Não tá Eles são bem sinceros. Muito. Jamais faria essa pergunta para o seu filho. Não, eles são muito sinceros. Estou gorda, não faça. Melhor forma, né, gente, de saber. Pergunte para o autista se você tiver Fora do gorda. peso. Essa vai roupa ser tá bonita? sincero. Não. Ontem mesmo estava brigando até a parte de empatia, se são agressivos ou não gostam, não tem, vamos dizer assim, não sente sentimento? Tem, eles têm muito sentimento. Porém, eles não têm eles não conseguem ver característica, né? Você pode estar brigando, você pode estar rindo, e eles estão rindo. Como eu estava brigando com o Heitor e falando sério com ele, ele começou a rir da minha cara. Eu não sabia se eu continuava brigando, se eu começava a rir com ele. Eu parei de brigar e comecei a dar risada com ele, porque eu vou fazer o quê? A literalidade, Gabi. Por exemplo, quando você me pergunta alguma coisa, se vira, no sentido de vai atrás, né? O autista, ele vai se virar, literalmente. Ele vai dar uma roda, vai fazer uma roda. Você fala, meu Deus do céu, coitado desse ser humano na sociedade. Como é que ele vai se portar? Então, eles têm eles são objetivos. É muito literalmente puro, aquilo. é literal. Por isso que eles não entendem piada, expressão facial, no sentido de eu falar, olhar para a crise, dar um sinal, eles não vão entender que está passando alguma coisa ali. Eles vão continuar te olhando ali, esperando você falar o que é pra fazer. Seja objetivo. E tem que ser só uma coisa, tipo assim, vai fazer isso, 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 aquilo. Eles ficam ali, o que é pra fazer? Ou eles vão e fazem alguma coisa, esqueci. E eles fazem só aquilo ali que ele entendeu. Então, assim, objetivo e manda fazer só uma coisa. Você manda fazer 2, 3, acabou. Acho que por isso também tem esse outro tabu, que é a questão da empatia, né? Ah, eles não têm empatia. A realidade é que eles não foi com a tua cara, meu amor. Cara, eu não vou fingir que eu fui com a tua cara. Entendo vocês, queria ser assim. Convenhamos Eu tenho que fingir. Convenhamos Finge que demais. seria muito melhor, né? Que todo mundo fosse verdadeiro, né? A gente ter que mentir, ter que. É porque tem momentos que a gente não quer estar no lugar onde a gente tá, mas a gente tem aquela Obrigada. consciência de não, eu preciso. É urbanidade, estar, né? né? E eles não, eles, olha. Não, e pronto, acabou. Literalmente. Não quero, não. Hasta la vista. Partiu. E nunca. Falamos da alfabetização, falamos sobre a questão comportamental. Vocês como pais, eu até estava comentando com uma amiga minha falando a respeito do desafio que seria fazer esse programa hoje, né? Porque ela sabe que eu não me contento, eu quero fazer uma brincadeira, eu tô ali. Mas ela chegou e falou: quem são as pessoas que você vai trazer? Eu falei, olha, a diretoria da Ampara, né? Expliquei um pouquinho para ela como que era. Ela falou, mas você não vai trazer uma psicóloga? Eu falei, não, a gente não vai abordar exatamente Os técnicos. esse viés.
Então, eu acho que é muito genuíno a gente falar e dar voz a esses pais, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão, né? Não, mas eu preciso ouvir de tal. Gente, os Isso. pais precisam. Acho que quem mais precisa ser escutado são os pais aqui também, né? Nessa questão. É. A realidade, o... São os pais que precisam de amparo, literalmente, e de psicólogos, porque a gente vive uma carga muito pesada. Ah, é presente de Deus para você evoluir como ser humano? Concordo, mas não deixa de ser. Eu ri de nervoso, tá? Não, mas É igual a gente tá rindo aqui, mas tá rindo de nervoso. tô rindo de nervoso, porque assim, Gabi, você não vai idealizar uma gestação de uma criança autista e nem idealizar colocar ele na paz. Você não quer isso para nem para pior pessoa do Brasil. Essa é a verdade. É porque realmente a gente, é igual a Gabi falou assim, tem muita ignorância ainda. Muita mesmo. E esse é o medo, né? Tem muitas pessoas que olham assim e falam assim, nossa, filho de fulano é autista. Como se fosse uma coisa mais horrível do mundo. Tem um preconceito, Tem né? um Inclusive, tem preconceito. artistas que têm voz tem visibilidade. Não tô falando da Virgínia. Não tô falando dela, sabe? Porque a coitada, né? Eu não sei se a filhinha dela tem autismo, mas ela é uma das pessoas que sofre muito hater por não falar, não abordar. Hater. Hater é ódio gratuito. Oh, meu Eu acho que é isso, gente. Me corrijam se eu estiver certo. Mas ela recebe muitas críticas, retaliações por falarem que a filha dela é autista e ela não aceita. Eu não sei se é de fato. Eu já ouvi falar algumas coisas, mas não. Mas não é dela que eu tô falando. Eu falo de fato, pessoas que têm essa voz pra poder. Mas realmente, no nosso meio também, né, tem muitos pais que não aceitam o filho ser autista. E esse fato vai criando mais preconceito nas pessoas, né? Além de ter preconceito, ele se priva do filho dele fazer as terapias, do filho dele sair numa rua. É porque se a gente trazer para o contexto histórico, existiam doenças, não estou falando que o autismo é uma doença, mas estou falando... Já existia muito tempo. Existiam outras situações de doenças em que as pessoas elas ficavam tão envergonhadas que elas prendiam, sabe? Tô falando trazendo para a história mesmo. Prendiam filhos, prendiam esposas, prendiam... Histeria mesmo, as mulheres histéricas. Elas eram colocadas em manicômios na época de Michel Foucault. E era normal, porque ficou difícil. É que eu sou historiadora. Não, é verdade. E era normal. Então, quantas crianças autistas, quantos adultos autistas não estiveram em manicômios? Não eram tratados como esquizofrênicos? E quanto mais isso ser tratado de uma forma preconceituosa, mais traz uma situação ruim para a causa, né? Então, E acho que, igual você falou da nossa cidade mesmo, na nossa cidade agora que muitos comércios, empresas estão conhecendo sobre autismo porque a gente está fazendo vocês falaram que são 150 mães, né, na Ampara hoje. Fala um pouquinho da Ampara para nós. Ai, correria, muito trabalho. Eu até fico emocionada por te falar da Ampara, que é literalmente um sonho. A Ampara hoje tem 150 mães com crianças laudadas, fora as que ainda não laudaram, né? Mas que também amparamos. E iniciamos com pouquíssimas mães, mas mesmo esse pouco já era muito, porque tinha umas 30 mães no começo de tudo. E do nada, pareceu até um surto de apocalipse zumbi, porque começaram a surgir mães, assim, sabe? As mães do grupo vai ficar bravas. Desculpa. Não, mas é sério, foi uma loucura que eu falei, meu Deus, mas aonde elas viviam? O que elas faziam? O que elas comiam? Mas para você ver como é importante a gente levantar, Sim. dar voz ao assunto, porque muita gente pode estar passando por isso e tá lá sofrendo sozinho. É o que a gente fala, a gente tá ali como associação, não associação. Mas não só como parte da diretoria, nós também estamos com pais e a gente é uma família. Porque a gente trabalha junto, é um trabalho voluntário, a gente não recebe nada. Na verdade, a gente recebe, né? A gente recebe gratidão e por estar conseguindo as nossas coisas. Então, assim, a gente é uma família. Às vezes, a gente faz roda de conversa, às vezes o que uma tá passando ali, a outra já passou. Então, a gente vai trocando uma ideia ali. Às vezes, tem muitas mães que chegam muito fechadas.
Fica tranquila que piora. Mentira. Coitado. Esse é o tipo de conselho que você dá para as pessoas que chegam lá. Raila, Não vai mais. Sim, você fala, a mãe começa assim, nossa, a médica passou muitas terapias, eu não sei o que eu faço. Você fala assim, é normal, né? Você vai superar, Deus. É que elas chegam com aquele medo de tanta sociedade ser, vamos dizer, hipócrita, né? Na verdade, elas já chegam com aquele medo. Nossa, meu filho é autista. Elas se fecham. Tem umas que, vamos dizer assim, vive aquela parte do luto ali, do medo, ficar o medo. Tem muitas que não saem na rua, meu filho sai gritando, se fecha. Aí depois elas vão se aprimorando, depois pega o jeito, vai. Segue o bonde. e a gente quer que vocês entendam, inclusive, que o objetivo desse programa sendo abordado dessa forma, a gente trazendo de uma forma mais leve, a gente quer que vocês se sintam à vontade para perguntar, para entender mais sobre o assunto, para, se você está passando por isso, você entenda que não é o fim do mundo, que a gente pode fazer o melhor dentro dessa situação, enfim. Então, o objetivo da abordagem é justamente essa. A gente não quer tratar isso de uma forma engessada, de uma forma séria, assim, de uma forma que você se sinta mais amarrado ainda, né? É isso, não é, menino? Exatamente. Claro que vai ter mães que vai chegar e já não vai querer falar de cara, vão ficar com aqueles, né? Cada Tem um processo Cada ali, uma pessoa tem um fase. processo, né? A gente Mas acorda. porque quanto mais tarde, piora. Presta atenção. Você já tem. Fica dentro. Tem alguma coisa que a gente não falou que vocês Sim. gostariam de... Eu vou falar do evento. Ah, tá. Calma, né? Apressadinha. Eu falo dos tabus. Tem algo Não. assim que a gente não abordou? Vocês gostariam de falar? Acho que falta mais a nossa sociedade aceitar mais, né? Aceitar. A gente, às vezes, você sai na rua e fala bem assim, principalmente agora, se você chegar numa fila de caixa, o seu filho tem prioridade. Então, esses dias eu cheguei na fila do caixa, fui na prioridade, a mulher ficou horas, aí tinha uma grávida atrás, tinha um idoso, e ela passando. Eu falei assim, moça, eu tenho prioridade. Ela falou assim, mas você não tá grávida. Eu olhei e Glória a falei Deus, né? assim, graças. Depois de 3, né? Daí que já chega. Aí eu falei assim, então, meu filho é autista. Ela falou assim, mas não parece. Realmente, autismo não tem cara. Aí você tem que viver com um cordão, você tem que viver com um papel na mão pra dizer, meu filho é Não autista. parece. Me deixa mais 5 minutos nessa fila que você vai ver. Daqui a pouquinho você vai ver o Ela já falou. Aí eu falei pra ela, assim, você precisa do laudo? Eu tenho aqui. Porque muitas das nossas crianças se incomodam de usar o cordão. Então, às vezes você tá na correria ali, você fala, vou passar no mercado. Seu filho não tá com cordão, você vai andar 24 horas com o cordãozinho aqui no bolso. Pior que eu ando. Você é um caso à parte. Você anda até no pescoço. Eu ando. O que é o cordãozinho? Vocês têm ali? Ai, não trouxe. Eu trouxe só o da mãe de autista que nós vamos entregar no evento. Seria legal se tivessem trazido, a gente mostrava para as pessoas verdade. poderem ver, e quando ela vê, ela já sabe o que Foi um relato. Mas é um cordãozinho azulzinho com quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Mas faz assim, me mande uma foto do cordãozinho que a gente, na edição, a gente faz um... A gente Essa não é no Google tem Dá um pra pôr monte. um insert, dá pra pôr um insert. Então, Vai pessoal. só pegou outros tipos de cordões. Vamos fazer. Pegar o cordão certo. Hã? Tá na tela. Então, pronto. Então tá ótimo, tá ótimo. Então, até para aproveitar o objetivo do nosso programa hoje, é para iniciarmos essa quebra de gelo sobre esse assunto, né? E aproveitando já para fazer um convite para vocês, que no dia 4 de novembro vai cair no sábado, o Dr. Tiago Castro, ele é pediatra e especialista do comportamento aplicado. Ele vai estar no Salão Paroquial. Viu? Até Salão levou. paroquial. No Salão Paroquial, dando uma palestra sobre o autismo, e acredito que vai ser um divisor de águas aqui para o nosso município, né? Fiquei sabendo que muitas instituições, rede municipal, sociedade, pais, escola, todo mundo vai participar, né? Então a gente quer trazer esse convite para vocês também. O evento vai começar às 7 da manhã. Então, dia 4 de novembro, às 7 da manhã, no Salão Paroquial, Dr. Tiago Castro, tá bom? Eu estou aqui com O adesivo. adesivinho.
A gente vai colocar um insert desse adesivo também aqui, tá bom? Mas já fica aqui o nosso convite para que você venha. E aí sim, o Dr. Tiago, ele vai trazer esse olhar e essa explicação mais técnica, mais voltado para, né, para medicina, a respeito do autismo. Esse Acorda Brasil de forma mais... Muito bem. Muito bravo. E é isso, meninos. Eu quero agradecer vocês pela companhia, por estarem aqui hoje. Realmente foi um desafio para mim e espero que vocês tenham gostado de estar aqui também. Só não vai olhar pra todo mundo agora e achar que todo mundo é autista, né? Não farei. Ai, Eu não sou esse tipo de pessoa. Será? Ela vai passar e falar assim, nossa, aquilo... Tô achando que aquela criança é autista. Não, porque eu não sou mais Jacu, gente. Depois desse programa, eu não sou mais Jacu. Nem o marido, às vezes eu olho pro meu marido e falo assim, eu falo, acho que você é mais autista do que o Heitor. Não, quem que é o filho que dá mais trabalho? Filho da minha sogra. Né? Então tá bom, queridos. Muito obrigado para você que chegou até aqui. O nosso nosso imenso agradecimento. Faço um convite para vocês também para que sigam as nossas redes sociais no Instagram, @podevir com 2 R's no final. O meu Instagram também, @gabigaeta. Qual que é o Instagram da Ampara? @Ampara CNP. @AmparaCNP, sigam lá também. Nós do Pode Ver também estamos no Facebook, no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações para ser avisado dos vídeos novos que forem saindo, inclusive este, tá bom? Então, um beijo para vocês, muito obrigada. E até a próxima. Tchau.